mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida, oh, Jesus. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida, oh, Jesus. A paz seja com todos nessa noite. Tudo bem com vocês? Pode sentar, gente. Muito obrigado. Aleluia. Abra a Bíblia, por favor, Cris. Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. E antes de ler esse texto, eu quero trazer continuidade com relação àquilo que o pastor Everton estava falando, que é justamente a identidade daquilo que Deus ele quer que nós venhamos a entender. Porque quando Deus nos cria, e a Bíblia diz que Ele muito nos amou, a ponto de dar o seu único filho. E quando Deus nos cria, Deus nos tira de dentro dele, e depois de nos tirar de dentro dele, através do Espírito dele, Ele mora dentro de nós de novo. Então a vida do Evangelho é uma vida que sim tem os seus desafios, mas é uma vida que Deus nos possibilita de viver o extraordinário dele. E para que nós venhamos viver aquilo que Deus ele deseja, a plenitude do que Deus ele quer que nós venhamos viver, nós precisamos ser talhados e trabalhados até que nós possamos estar no centro da vontade dele. Quero ler com vocês esse texto. Diz assim a Bíblia: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Depois derramarei o meu Espírito sobre toda carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Próximo versículo. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Verso 31, por favor. 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. É esse texto que Deus ele quer falar conosco. Confesso que ao mesmo tempo que é um grande privilégio trazer a palavra do Senhor nessa noite, eu sei que é uma grande responsabilidade. Estava comentando com o pastor Everton, é a primeira vez que eu vou ministrar no culto de ceia. Glória a Deus por isso. E é verdade que o nervosismo vem, o peso da responsabilidade, mas você pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, que nessa noite você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Para isso, é necessário que nós venhamos entender o final desse texto. Porque nós conhecemos esse texto, coloca no 28 para mim, por favor. Nós conhecemos esse texto, mas nós não conhecemos o desfecho do capítulo e o desfecho daquilo que está acontecendo no contexto do profeta Joel. Antes de entrar nesse texto, eu quero trazer fundamentos e aquilo que realmente acontece conosco. Provavelmente você vai se identificar nessa noite. E Deus, através do Espírito dele, vai te levar para um lugar onde você se conscientize e um lugar onde você sairá daqui cheio do Espírito dele. Você já notou
que ao longo da trajetória, muitas vezes, nós que conhecemos a Deus, nós que estamos aqui nessa noite, paramos de olhar para Deus e nós olhamos para aqueles que estão lá fora? Ou nós paramos de almejar as coisas do alto, que é o Espírito de Deus, e nós começamos a almejar e desejar as coisas dessa vida? É isso que está acontecendo aqui antes de Deus trazer isso. O povo se depara com um momento onde eles param de observar, atentar aquilo que Deus quer, e eles começam a olhar para fora. Porque, como eu disse, Deus te criou e Ele coloca o Espírito dele dentro de você a partir do momento que você aceita Jesus. Então, quando você para de olhar para dentro, e nós sabemos que é bem fácil isso, e começa a olhar para fora, para as circunstâncias, e começa a olhar para fora, para aquilo que está acontecendo, você para de entender quem você é. Isso acontece, por exemplo, na Bíblia, se nós formos analisar, com muitos homens. Mas eu quero trazer um exemplo específico nessa noite. Acontece com um homem chamado Asaf. Talvez você não conheça Asaf. Asaf é um homem que ele era um músico na casa do Senhor. Asaf era muito respeitado. Asaf não só era um músico, como era um homem que, quando ele chegava, todos atentavam para ele, porque Asaf tinha algo diferenciado, algo de Deus sobre ele. A Bíblia vai dizer, se já não bastasse tudo isso, o salmista Davi identifica Asaf como um grande músico e coloca ele para liderar à frente de todos. Asaf agora não é só um músico. Asaf está à frente de todo o contexto, de todos os ministros de Deus. A história diz que depois de ser construído através do filho de Davi, Salomão, o templo, esse mesmo Asaf está lá, e através de Asaf a glória de Deus se manifesta. Então espera aí, não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de um homem que tem uma vida com Deus. Estamos falando de um homem que carrega algo diferenciado de Deus. Mas quando esse homem vai escrever algo que acontece na sua vida, ele diz, olha, tudo estava indo bem. E esse salmo é o Salmo 73. Não precisa ver. E tudo estava indo bem. Eu via os milagres de Deus, aquilo que Deus fazia em mim e aquilo que Deus fazia através de mim. Uau! A igreja toda, enquanto ele lê os salmos, se alegra. Que homem é esse? Aí ele diz, ei, até que eu parei de olhar para dentro de mim e eu comecei a olhar para aqueles que estão lá fora. Até que os meus pés escorregaram. Eu parei de olhar para a grandeza de Deus. Eu parei de olhar para a grandeza de Deus em mim e eu comecei a invejar aqueles que estão lá fora. Talvez alguém aqui entrou desse jeito essa noite. Aqui. Olha, parece que comigo as coisas não dão certo. Eu faço, eu estou em Deus. E olha como é que as coisas estão acontecendo. E ele começa a invejar. Olha como é que os ímpios andam. Olha como é que os ímpios sorriem. Mal ele sabia que esses mesmos ímpios eram aqueles que quando deitavam a cabeça no travesseiro não tinha ninguém para cuidar deles. Mas ele está nesse momento. A inveja toma conta do seu coração. E ele começa a invejar homens que não tinham nada de Deus. Até que Asaf, muito triste, mais uma vez vai fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Mas quando ele coloca, o primeiro pé na casa, na presença de Deus, eu acredito que ele recebe um baque de Deus no peito dele. Aí ele escrevendo o salmo disse: eu invejava os ímpios, até que eu entrei na casa e na presença de Deus. Eu entendi qual é o fim deles, e que eles, quando estão nos
momentos de angústia, não tem ninguém para se refugiar. E quando as coisas estão difíceis, eles não têm ninguém para poder reclinar o seu rosto. Eles não podem dobrar os joelhos e clamar o único Deus. Aí ele olha para o céu e diz: a quem tenho eu no céu, além de ti? Porque não há ninguém maior do que ele. Não há ninguém maior do que ele. Não há presença melhor do que a dele. E é assim que nós nos encontramos às vezes. Há pessoas que entraram aqui essa noite, e eu quero te dizer, irmão, entenda, esse é um tempo, e esse tempo vai passar. Aí o salmista Davi diz: olha, eu nunca vi, melhor dizendo, o ímpio desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão, porque aquele que chamou, ele é aquele que sustenta. Deus não desampara. Deus não desampara. Dentro desses que estavam olhando para fora, estavam olhando para outras, existiam pessoas também que Deus deu dons e talentos para eles. E essas pessoas que estavam no centro da vontade de Deus se esquece que quem deu dons e talento para ele foi Deus. Um exemplo bíblico para isso: Sansão. Sansão recebe de Deus algo privilegiado, o nazireu de Deus. Você imagina comigo Sansão? É lindo escutar essa história. É lindo. Não pode cortar o cabelo, não pode tocar em animal impuro, não pode. É lindo quando nós lemos, escutamos, nós dizemos: uau, que história linda. Até que você se coloca no lugar de Sansão. Entender que todo mundo podia fazer, menos ele. Vitor, mas ele tinha toda a força. Ele tinha, mas todo mundo podia fazer, ele não. Você imagina comigo Sansão com seus amigos, e todos brincando, todos mexendo com um bicho morto. E quando Sansão ia tocar, ele lembrava: opa, eu não posso, porque eu carrego algo dentro de mim, e se eu tocar, eu vou ofender Deus. Mas quando você lê o contexto e a história de Sansão, você vê que ele acaba se perdendo com relação ao dom e o chamado, ao dom que Deus confiou a ele, e o chamado também. Deus está falando com você que entrou aqui essa noite. Olha para as tuas mãos e olha o dom que Deus confiou a você. Deus está falando com alguém aqui essa noite, irmão. Eu sei disso. Olha só o dom que eu coloquei na tua mão. Aleluia. Você vai deixar se perder a força que Deus colocou na tua mão? Você está deixando esvair a chamada de Deus na tua mão? Tudo aquilo que Deus confiou e irá fazer através de você. Nós temos diversas referências de história de pessoas no mundo que acabaram se perdendo e que cresceram no contexto da igreja. E você sabe disso. Muitos cantores, muitos antigos pregadores, muitos, porque perderam aquilo que Deus tinha para eles. Há o terceiro tipo de pessoas também, aquelas que param de olhar para Deus porque elas acham que elas são boas o suficiente para fazer. Espera, eu sei fazer. Eu, com a força do meu braço, eu consigo resolver. Para que eu preciso de Deus? Olha só, Deus, a gente tem que esperar para as coisas acontecer. A gente tem que crer, a gente tem que... Não, eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito eu resolvo, eu faço com a força do meu braço. Eu coloco a mão e as coisas acontecem. Ah, irmão. Acontece isso com um homem chamado Pedro.
Acontece isso com Pedro. Depois de ele ter uma linda revelação, Jesus indagar os seus discípulos: e aí, quem estão dizendo que eu sou? Os discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Jesus diz: tá, e agora vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí se levanta Pedro, muito marrudo, cheio de marra, diz: tu és o Filho de Deus. Jesus diz isso: uau, você está entendendo? Mas essa revelação não veio através de você, mas veio através do Pai. E é aí que muitas pessoas se perdem, porque elas acham que quando elas estão fazendo tem a ver com elas, mas irmão, não tem a ver com você, tem a ver com o Pai. Aí ele fica todo pomposo: é através de mim, eu sei, comigo eu faço, as coisas acontecem. Aí Pedro, enquanto Jesus está falando da sua morte, Pedro diz: ô Jesus, fica tranquilo, calma o coração, pode deixar que é comigo, eu morro no teu lugar, as coisas se resolvem, pode deixar comigo. Jesus diz: olha, antes que cante o galo, ou melhor, antes cantará o galo, e você me negará por 3 vezes. Sabe por quê, irmão? Não tem a ver com você, tem a ver com ele. O apóstolo Paulo, em um dos momentos da sua maior revelação, disse que não sabia se estava onde ele estava, dizendo que viu o céu, viu coisas inefáveis lá em cima. Aí ele está todo pomposo, porque o apóstolo Paulo tinha mesmo, nós lemos hoje tudo acerca dele, que homem fantástico, tinha revelações de Deus, tinha muitas, inclusive quando ele fala: e nós que estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus, ele tem todas essas revelações. Mas o detalhe é que quando ele escreve isso, ele está na prisão. O detalhe, quando ele escreve isso, ele está no pior lugar da sua vida, mas ele entende que não tem a ver com aquilo que é externo, tem a ver com aquilo que é eterno, com as grandezas que ele carrega dentro dele. Aí ele diz: olha, para que eu não me engrandecesse, foi posto em mim um espírito na carne, espinho na carne, para que eu entendesse o que Deus realmente estava mostrando para mim, que não tem a ver comigo. Porque quando nós nos achamos autossuficientes, quando nós achamos que nós mesmos podemos resolver tudo, irmão, nós começamos a tirar Deus. Aí Deus está com a mão dele sobre a tua vida, cuidando, te guardando, e você está dizendo: não, Deus, eu não preciso. Não, Deus, pode deixar comigo. Não, Deus, eu resolvo. E Deus está dizendo para você essa noite: ei, eu quero cuidar da sua vida. Se não tem algo que você pode questionar, irmão, é o amor de Deus para com você. Olha só para a tua trajetória. E Deus está dizendo: olha, pare de querer resolver e deixa que eu coloque a minha mão. Enquanto você ficar colocando a mão, tirando a minha, eu não posso fazer. E até quando você vai viver de autossuficiência e não vai deixar Deus fazer na tua vida? Essa noite Deus quer terminar assim com você, ó, te enchendo do Espírito dele. Mas Ele precisa te tratar primeiro. Ele precisa nos levar, nos tratar, nos levar, nos conduzir ao lugar que é o centro da vontade dele. Aí, para nós entendermos esse texto, eu não vou pedir para abrir, no versículo 12. Ele diz que não precisa abrir, tá? Ele diz que os irmãos, os israelenses, aqueles que estavam lá, os hebreus, eles precisavam entender a vontade de Deus, porque esse povo estava totalmente corrompido. Como eu disse, esses 3 pontos para vocês. Eles estavam achando que eles podiam por causa dos dons e talentos. Eles estavam achando que eles podiam por causa das suas autossuficiências. Eles estavam achando que eles podiam porque eles estavam olhando mais para fora do que para dentro. E Deus começa a tratar esse povo, tratar deixando debaixo de escassez, de muita dificuldade, para que eles pudessem entender que desde sempre era Deus cuidando deles, que desde sempre era Deus no controle da vida deles.
Aí Deus vai dizer, olha, o primeiro ponto, vocês precisam reconhecer. Repita comigo, reconhecer. Existem passos que nós precisamos tomar e fazer para que Deus ele venha restabelecer aquilo que Ele quer na nossa vida. Primeira atitude que nós devemos tomar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecermos. Eu preciso reconhecer o estado que eu estou. Eu preciso reconhecer que até agora eu fiz com a força do meu braço. Eu preciso reconhecer que até agora eu fui extremamente orgulhoso e não estive atento para aquilo que Ele estava falando. Deus está dizendo, olha, eu quero encher vocês do meu Espírito, mas o primeiro ponto, a primeira coisa que vocês precisam é reconhecer quem eu sou e reconhecer que o estado que vocês estão é por consequência de vocês não escutarem a minha voz. E muitas vezes nós não reconhecemos por orgulho. E esse é o primeiro ponto de dificuldade. Orgulho. Quando nós conseguimos vencer esse tal de orgulho, aí vem a opinião dos outros. Às vezes nós deixamos de reconhecer Deus. Deus está na nossa frente por causa da opinião de terceiros. Ah, mas crente? Ah, rapaz, tem outros caminhos melhores. E quando nós vencemos isso, aí nós temos que lidar com aquilo que o diabo está falando. Porque o diabo, ele não quer que você viva os projetos de Deus. E para isso ele luta continuamente, para que você se afaste cada vez mais de Deus. O primeiro passo que nós precisamos para sermos cheios do Espírito de Deus, para que através do Espírito de Deus nós possamos viver a vontade absoluta de Deus, é reconhecermos que tudo tem a ver com Deus. O segundo ponto, repita comigo, o arrependimento. É o arrependimento. Primeira coisa que nós precisamos entender acerca do arrependimento é que arrependimento não é remorso. Não é eu me arrepender, entre aspas, porque trouxe consequências ruins. E muitas vezes nós achamos que nós estamos arrependidos de algumas coisas, mas tudo que nós temos é remorso. Nós precisamos vencer o remorso e nós precisamos entrar no lugar de arrependimento. Vitor, como é que eu sei? Eu estava conversando com alguém essa semana no telefone e eu estava justamente falando acerca disso para essa pessoa. E essa pessoa disse, tá, eu estou arrependido. E eu falei, olha, mas o arrependimento, a maior prova dele, não é só que você está arrependido com remorso do que você fez, mas é que a partir de agora as suas ações serão diferentes do que foi até agora. Porque a prova do arrependimento e será aprovado é o tempo. Por isso que às vezes nós machucamos alguém e nós dizemos que estamos arrependidos. Aí quando nós dizemos que estamos arrependidos, nós queremos que as pessoas nos perdoem, certo? E aí nós achamos que o quê? Com o perdão vai vir também, com o perdão vai vir também o quê? O fato de as pessoas não darem confiança novamente. Aí nós confundimos. A pessoa está dizendo, olha, eu te perdoo, mas você já errou X vezes. Eu não posso restabelecer a confiança a você. Porque diferente de Deus, Deus ele perdoa, ele esquece. As pessoas não. As pessoas elas perdoam, elas lembram ainda. Não tem como. Mas se elas perdoam realmente, elas vão deixar aquilo para trás. E às vezes nós achamos o quê? Não, me perdoou, então restabelece o quê? A confiança. Se nem Deus faz assim. Nós precisamos aprender e entender que mesmo num relacionamento, seja com a esposa, com o marido, com Deus, seja quem for, nós precisamos alcançar o lugar de perdão e também alcançarmos também o lugar de confiança. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E às vezes nós confundimos. E Deus está dizendo, olha, primeiro eu preciso vencer o remorso, o arrependimento, e eu preciso entender que a confiança de Deus será restabelecida na minha vida. Para você que é pregador, que é cantor, que exercia o ministério diante de Deus e que não está fazendo isso agora, Deus está dizendo, olha, é tempo de você se arrepender. É tempo de você voltar. E Deus
está vendo, irmão. Deus está vendo cada passo. Se você tem buscado a Deus, você tem sim restabelecido o nível de relacionamento e confiança. E se prepara, porque se você se arrepender verdadeiramente essa noite, sairá daqui curado e sairá daqui levantado por Deus, porque será um novo tempo para a tua história. Depois disso tudo, Deus fazer com que o povo entenda que eles precisam sim reconhecer que eles estão errados. Depois que Deus os leva ao lugar de arrependimento, Deus vai fazer a terceira coisa. Repita comigo: restaurar as promessas na minha vida. Aí Deus começa a fazer de novo, porque aquilo que Ele disse estava parado por causa do seu tempo de desobediência. Aí você volta para o centro da vontade de Deus. Aí Deus diz: olha, agora eu posso começar a fazer. Agora eu posso voltar a abrir as portas. Por quê? Porque você tem se submetido à minha vontade. E algo que nós não entendemos muitas vezes é que o arrependimento é eu vim num culto, uau, glória a Deus, venho aqui, choro e deu, e eu vou sair daqui curado e não vou fazer mais nada. Aí nós saímos ali, chegamos na esquina, pum, acabou aquele uau. E Deus está dizendo para você essa noite: o arrependimento é um processo. É um processo. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque muitas vezes nós ficamos anos e anos assíduos em alguns pecados e nós achamos que Deus vai vir e pum, às vezes acontece. Mas nem sempre, é um processo. Por isso que nós precisamos, depois de cair, irmão, levantar, sacudir a poeira e andar de novo. Mas Vitor, eu caí de novo. Ei, levanta sua cabeça e entenda que Jesus morreu por você. O sangue de Jesus está sobre nós para nos fazer novas todos os dias, para que nós possamos viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Aí Deus sobre o povo, Ele começa a restabelecer as promessas, restaurar as promessas. Aí Ele diz no verso 18 ao 26, não precisa colocar, tá? 18 ao 26, não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito longo. Aí Ele diz no verso 26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Estar com Deus, irmão, é nunca mais ser envergonhado. Nunca mais. Depois que o povo começa a retroceder, entender aquilo que Deus está falando, aí Deus começa a restabelecer as promessas. E é fantástico as promessas de Deus. Quando nós começamos a viver, se já não bastasse isso, aí vem, antes de nós chegarmos nesse texto, repita comigo: a restauração da presença de Deus. Prometo que eu vou fazer essa e só mais uma, amém? A restauração da presença de Deus. Irmão, não tem nada melhor do que isso. De tudo que eu falei aqui essa noite, não tem nada melhor do que você estar diante da presença de Deus, onde quer que seja, irmão. Seja aqui na igreja, seja no teu quarto, e você se sentir de novo abraçado por Deus. Não tem presente maior do que a presença dEle. Não tem presente, não tem nada. Moisés, depois que se depara com a presença de Deus, Deus vai e diz: olha, eu vou conduzir vocês até a terra prometida, e com vocês vão ir o meu anjo. Moisés diz: não, Deus, não, talvez eles não tenham entendido, eles estão em busca da terra, mas eu não saio daqui, eu não tiro os meus pés, se a sua presença não for comigo. Irmão, pelo amor de Deus, seja qual for a proposta que abrir sobre a tua vida, seja qual for a porta que abrir sobre a tua vida, pelo amor de Deus, não se mova se contigo não sair a presença de Deus. Talvez não seja o melhor agora, mas espera, se você estiver com a presença, Deus irá te conduzir pelos melhores caminhos. Porque nós sabemos que quem pisa nessa presença, irmão, dificilmente consegue ir para outro lugar, porque é uma presença maravilhosa. E Deus, depois desse processo todo,
que nós reconhecemos quem Ele é na nossa vida, depois que nós entendemos e nos arrependemos, nós temos as nossas promessas restabelecidas. Agora nós estamos com a presença de Deus. Nós estamos com o nosso coração cheio. Porque assim como eu, você essa noite não é de ferro. E nós sabemos que cedo ou tarde, os problemas, as dificuldades vêm bater na nossa porta. E o mais difícil de entender é que mesmo não sendo a nossa vontade, Ele vai permitir por muitas vezes. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes a gente não vai entender, como o pastor Everton disse aqui, nós iremos indagar. E tudo que Deus vai fazer é... Eu estava falando com alguém essa semana. Jesus, Ele está nesse momento. Ele entende o propósito dele. Ele sabe para que Ele veio. Mas a Bíblia diz que Ele está numa agonia tão grande que Ele começa a suar sangue. E Ele se depara com um dos momentos, acredito eu, que mais difícil na sua vida terrena e ministério. Que Ele se depara com um momento que Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Espera, Ele está no momento mais difícil da sua vida. Porque quando nós olhamos para nós, que nós vamos ser salvos e alcançados, esse amor é lindo. Mas e quando é Deus entregando o seu único filho? Sabe o que eu imagino nesse momento? O silêncio de Deus. E sabe qual é o conforto do coração de Jesus, imagino eu? É, Jonathan, saber que você ia estar sentado aqui, ó, vivendo o extraordinário de Deus para a tua vida. É, Eric, saber que você ia vir aqui em cima, abrir o culto do jeito que você abriu. Por quê? Porque o sangue de Jesus alcançou a tua história. Ô Lana, é saber que era para você estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas você está na presença de Deus, levantando as tuas mãos e cuidando de crianças. É saber, meu irmão, que daqui a pouco Deus vai começar a te usar no ministério de louvor de novo, te levantando de maneira sobrenatural. Por quê? Porque aquilo que Deus, Ele quer fazer é fazer com que nós venhamos viver a vontade dEle. Fica de pé comigo nessa noite, por favor. Amandarada Saramachocanai. Ó, existem pessoas aqui essa noite, irmão, que Deus quer restabelecer a presença dEle. Deus quer restabelecer a presença dEle na tua vida. Chamados que entraram aqui mortos nessa noite, mortos, Deus quer restabelecer essa noite. Ô Vitor, qual é o fim disso? Deus começou a restaurar dentro de mim. Agora sim, irmão, agora nós estamos prontos para isso aqui, ó. E há de ser depois do que? Depois desse processo inteiro. Porque não é Deus vir encher, não. Deus vai nos conduzir por lugares de arrependimento. Depois de tudo isso, Deus diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos que estavam nas drogas, na prostituição, na perdição, agora estarão profetizando. Os velhos que não deixariam um bom legado, que não teria mais esperança, vai poder colocar as mãos sobre os filhos e abençoá-los, e terão sonhos, e esses sonhos que glorificarão a Deus. Pais, vocês estão preparados? Para os pais nessa noite, Deus não está olhando para o teu passado. Para de ter medo de corrigir filho, porque você olha para o teu passado e se sente culpado. Deus está dizendo para você essa noite: olha, se eu restabeleci na tua vida, para de ter medo, corrige, porque eu quero fazer através da tua vida que os seus filhos tenham sonhos de Deus sobre a vida deles. Porque não é o antes, é o a partir de Cristo, é a partir da cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, há pessoas aqui essa
conduzido para um lugar de arrependimento. Eu vou usar te chamar aqui na frente. Dobre o seu joelho diante de Deus. Aqui. Fique à vontade. Essa noite é uma representação daquilo que foi feito na cruz do Calvário por amor a nós. Aqui não é uma noite de acusação, é uma noite de perdão, é uma noite de cura, é uma noite de Deus restabelecer aquilo que Ele prometeu e te encher do Espírito dEle, para que você saia daqui essa noite, irmão, cheio da glória dEle. Feche os seus olhos. Aqueles que desejarem vir à frente, vem à frente. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora declarar sobre aqueles que creram nessa palavra, sobre aqueles que entenderam o poder que há no sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas, cancelando, Pai, aquilo que nós fizemos, aquele ser que nós fomos, e nos fazemos nova criação, nos fazendo nova criação, Pai. Essa noite restabelece, Pai, a vida de fé. Essa noite restabelece, Pai, a vida de oração, no nome de Jesus. Restabelece o amor por Ti, o amor pelas vidas, a paixão pela Tua obra, Pai, para que possa viver o extraordinário. A vida de oração agora, Pai, reaquece, faz novamente, dá de novo, porque o Senhor é Deus. O antes manda te dizer o Senhor: eu cancelo, eis que faço nova todas as coisas, no nome de Jesus.
não termina depois de um profundo arrependimento. Ele começa. Arrependimento é esvaziamento de si mesmo, para que depois então possa ser cheio do Espírito de Deus. Nesses últimos dias o Senhor tem ministrado isso sobre essa igreja, falado muito a respeito do derramar do seu Espírito sobre nós. Então um pouco mais, feche os seus olhos diante da presença do Rei Jesus. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Algumas pessoas, experiências de causa, observam ao longo do tempo que o fator limitador em relação a elas serem cheias do Espírito Santo é apenas receio, medo de se entregar num ambiente como esse, como se deve. Por isso, de tempo em tempo, eu costumo repetir: Deus é respeitador de limites. E o limite que nós impomos a Ele em um ambiente tão farto, tão abundante de presença como esse, estabelece o quanto, não só o quanto Ele vai derramar sobre você, mas o quanto você vai levar dele essa noite para sua casa. E olha, Deus não está se doando simplesmente para mexer com as suas emoções, mas porque Ele sabe que você precisa dele amanhã, depois da manhã. Ele não quer ser só o seu Deus na noite de terça-feira, de culto de Santa Ceia. Ele quer ser o seu Deus amanhã, quarta-feira pela manhã, quando você acordar. Então não limite essa noite por causa do seu constrangimento ou medo. Dê a Ele toda a liberdade que Ele precisa, para que Ele possa derramar tudo quanto Ele deseja numa noite como essa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos na presença dEle. Por alguns instantes, se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Ore em línguas se você é batizado com o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Não cante, eu disse ore em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, junto comigo, para que a igreja possa orar também. Vamos orar um pouco. Vamos falar na língua do Espírito. Deixa fluir as línguas estranhas que está dentro de você. Não tenha medo de fazer isso. John de Rivala Brande Viavala Brandosia na canto re de chiano roba de cai Ribandia dosia de canto ria malabrandes roba de na brai Yesto robo bocho chiamandosia da cai dovrebbe avrava lavando miandos te corre registo la corre de chiano e robi avalabrando capa pastudicia na brai la brande spirito Ero robo de asteca Ribancio, ribanda, ricalabrando, richiasto, lo provogiai, illucane, ne assonia, bravadoria, bravanda, che vuole leggero, revando e
dia lá em Pentecoste, que o Senhor hoje está fazendo a mesma coisa aqui. O Senhor hoje está derramando o Espírito dele a cada um que quer. Que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo me tome, que o Espírito Santo te